Ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emily in Paris, ou Emily à Paris, ou Emily em Paris. Com certeza você já deve ter visto ou ouvido falar dessa série que está ou esteve no top 10 da Netflix nessas últimas semanas. Muitos vídeos foram feitos no YouTube, esse é mais um, mas eu espero acrescentar novas informações, falando da minha experiência de quando eu morei em Paris e curiosidades sobre a cidade que talvez você não conheça. Então vamos que vamos. A primeira coisa que você já deve saber é que os franceses não foram tão fãs assim da série. Segundo eles, a série é muito estereotipada. E isso eu preciso concordar que é verdade. Mas acho ótimo, porque existem filmes que os franceses fazem que se passam aqui no Brasil que são absurdos e estereotipados. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é Going to Brazil, Causando no Brasil, o nome do filme, que é a história de francesas que vêm aqui para o Brasil, e o Brasil parece uma terra sem lei. Então tem todos os estereótipos possíveis. E outro filme que você pode assistir é Babysitting 2, que também se passa no Brasil. Aquela ideia de que o Brasil é mato, você entra no mato e você encontra índio. Então, de fato, Emily em Paris é um estereótipo, mas eu achei legal. Ainda sobre estereótipo, não me pareceu um estereótipo ofensivo. O que me pareceu foi mais um estereótipo tipo... A gente vê na novela do Manuel Carlos, como se o Rio de Janeiro só tivesse o Leblon e aquela coisa linda, só pessoas brancas. E Paris, longe disso. Paris é um lugar com muitas etnias, é um lugar que nem sempre é limpo. Se você procurar, você encontra vários vídeos falando sobre os ratos no metrô de Paris. Se você pegar o metrô de Paris mais à noite, pro final da noite, voltando de uma festa, é possível que você encontre um ou outro rato correndo ali. Então, de fato, Emily em Paris é bem estereotipado. Até porque a vida da Emily é uma vida que, meu Deus, como ela tem euros para gastar. A gente, para fazer aquilo que ela faz, o euro a 6, quase 7 reais, nossa, é impossível. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't... Então aquilo ali é um sonho de Paris, sem muita reflexão sobre se é aquilo mesmo. Dito isso, vamos agora passar para algumas curiosidades. Uma coisa que me chamou muita atenção lá no capítulo 3, no final, a Emily entrega pro rapaz um bolo em formato de, digamos, em formato fálico, né? Ou um pão, não lembro mais. E a curiosidade é que esse lugar existe na França, existe em Paris. Lá no Marais você tem uma padaria que se chama Le Gay Choc. Essa padaria, ela é especializada em vender pães em formatos, digamos assim, fálicos. Muito famosa e um ponto turístico um pouco insólito. Le Gay Choc fica como dica caso você se interesse. Além do pão, também você tem chocolate, o Zizi Choc. Para quem não sabe, Zizi e Zezete é como você chama cereal com piu-piu e perereca. Eu fiz aqui algumas anotações sobre algumas coisas que eu vivenciei lá. Uma coisa que eu percebi e que me chamou muita atenção é quando a chefe da Emily, ela fala que elas até podem trabalhar juntas, mas em breve ela iria embora, então não teria por que elas serem amigas. Isso é uma coisa que eu percebi do parisiense. Eu vou falar assim parisiense porque quando você está na França, os franceses adoram muito dizer que aquilo que você está falando é coisa de parisiense. Eles gostam de deixar claro que o parisiense não é o francês. Então uma coisa que eu percebi nos parisienses é essa noção de objetividade. Se você vai embora, eles não conseguem ver o porquê criar um vínculo afetivo, que é algo muito diferente da gente, né? Que é brasileiro, que a gente muitas vezes conhece uma pessoa por uma noite, vira um best friend e nunca mais vê a pessoa. Então eu achava engraçado porque no laboratório onde eu trabalhava, eu tinha que explicar para as pessoas por que era legal na sexta-feira à noite a gente sair para fazer um happy hour, que é outra característica dos franceses. Apesar da série ela ter colocado algo como se os franceses não separassem direito o profissional do pessoal, ao meu ver isso é bem diferente da realidade. Os franceses separam muito bem o profissional do pessoal. Posso dizer isso por dois motivos. Primeiro porque o francês costuma manter seus amigos de infância. Então ele tem aquele grupo de amigos que ele vai levando a vida inteira. Uma curiosidade é que os aniversários franceses, ao contrário dos nossos, quando a gente é criança, não vai ter aquela coisa da mãe chamar todos os seus coleguinhas e ainda ficar perguntando, chamou fulano? Você mal conhece fulano, mas chamou fulano? Porque a gente tem uma ideia de que deixar alguém de fora é algo ruim.
Enquanto que na França, as crianças geralmente precisam selecionar quais amigos vão ser chamados. O pai vai fazer uma festa e falar, você vai convidar 3 amiguinhos. E um grande evento para um pai francês é quando seu filho é escolhido, porque mostra que seu filho está criando vínculos sociais. Então o francês ele tende a ter um grupo seleto de amigos, é difícil você entrar num grupo. Isso é um primeiro ponto. Logo, o local de trabalho, a menos que você esteja trabalhando com esses seus amigos de infância, é o local de trabalho. Vocês não vão, a princípio, vocês não vão ter tanta intimidade ou falar da vida pessoal. Que é um outro ponto. Eu já trabalhei como tradutor. E era muito engraçado trabalhar com um francês, porque a gente passava a manhã inteira traduzindo, né? Ele dava as palestras, eu traduzia. E quando chegava a hora do almoço, a gente conversava sobre o que a gente tinha feito de manhã. E eu achava muito curioso isso, porque a gente falava só do trabalho, a gente não saía daquela esfera. E outra coisa também que você vai perceber na série é a questão do cartão pessoal, que também é comum na França você trocar o seu cartão com um outro profissional. E é claro que não é igual ao japonês, que você pega com as 2 mãos, lê e agradece, mas é muito comum os franceses, pelo menos pela minha experiência, trocarem também esse cartão. Ah, e dito isso, a ideia de que alguém vai te dar uma lingerie, tem na série Emily em Paris, ou até mesmo um presente, não é tão comum. Pelo menos quando eu trabalhei na Peugeot, a gente tinha uma carta ética, onde existiam regras para você ganhar presente. Você não poderia ganhar presentes acima de 30 euros. O que é importante a gente frisar, que a gente tem que diferenciar o que é cultura francesa e o que é daquele personagem, né, especificamente. Porque ali a gente está diante de um homem muito rico, poderoso, que está acostumado a ter as coisas. Então ele tem uma postura que não necessariamente faz parte de uma cultura francesa. Isso é importante destacar. Assim como a noção daquela mulher francesa, mal-humorada, não vão ser todas as empresas que vão ter aquele personagem francês especificamente. Na verdade, ali em Emily em Paris, assim como no Diabo Veste Prada, você tem ali uma competitividade feminina de uma mulher de meia idade que percebe uma mulher mais nova vindo e que tem todos os holofotes. Obviamente não é trabalhado nem um pouco o conceito de sororidade, nada disso. Um livro que pode ser interessante também de uma francófona é Stupeur et Tremblement, que é um livro de uma personagem que vai trabalhar numa empresa japonesa, e ela tem também uma chefe que é bastante cruel, entre aspas. Então você percebe que não está ligado à cultura francesa tão pouco, né? Você tem o Diabo Veste Prada, você tem Emily em Paris, você tem esse livro, Stupeur et Tremblement, que até virou filme. Eu não lembro o nome em português. Outra coisa que meus alunos perguntaram muito é se é normal os franceses te pararem na rua e conversarem com você. Eu diria que eu vi isso acontecer algumas vezes, obviamente eu não passei por isso enquanto homem, mas as minhas amigas relatam que algumas vezes elas estavam na rua e homens a pararam para pedir informação e do nada pediu o telefone delas. Se pergunta isso com um francês, ele vai dizer que, muitas vezes ele vai dizer que não é um hábito francês ou parisiense, mas eu já vi isso acontecendo pelo menos 2 vezes em Luxemburgo, no Jardim Luxemburgo, que a pessoa estava sentada e um rapaz abordou. Mas eu vou dizer que a maioria das vezes não funciona. Pode acontecer de alguém parar e te falar. E daí vem a questão do flerte, né? Do flerte francês. Eu acredito que a relação da Emily com o cozinheiro, ela vai muito ao encontro daquilo que eu acredito que seja o flerte francês. Porque se vocês repararem, o cozinheiro em nenhum momento ele dá em cima da Emily. Ele está ali, né? E a Emily vai e o beija em algum momento. E ele não tem essa iniciativa. Em Paris, uma amiga me contava que um rapaz demorou 5 anos para beijá-la. 5 anos. Que quando ele tomou coragem para beijá-la, ela nem queria mais, já estava em outra. Mas já que ela esperou tanto tempo, ela correspondeu ao beijo. Flerte na França, pela minha experiência, ele é muito mais sutil. É a ideia de você sentar e você conversar. O grande ganho da noite, né, quando você sai para uma balada, você encontra alguém que te interessa, você senta, você oferece um drink, você passa a noite conversando. E na manhã seguinte ela vai te dar o telefone dela se ela se interessar. Talvez vocês possam ir sim para casa de um ou do outro, mas não tem esse lance do beijo na boate, não é tão comum. E, inclusive, como eles não separam muito bem o beijo do ato sexual, é por isso que quando eles chegam no Brasil e eles veem a galera se beijando, eles acham que tá todo mundo ali depois se pegando. À noite, tainha, vinho e muito sexo. O que nos leva aos gemidos no apartamento. Isso é verdade? Eu vou dizer que sim, é verdade.
A gente que é brasileiro, a gente está acostumado muito a morar com os pais, até uma idade muito mais elevada, então a gente tem o hábito do motel. Enquanto que o francês não, eles costumam morar sozinhos, ou pelo menos moravam antes da crise. Todo dia vai ter, mas vez ou outra você está querendo dormir e tem gente gemendo ali do outro lado. Brincando de pular em cima da cama, né? E aí fica cansado, começa a arfar, aí às vezes deve dar um chute no pé da cama e dar um gemido. Você vai ouvir, isso pode acontecer. Alguns pequenos detalhes também, quando você vira a série, você vê que a Emily ela passa pela ponte dos cadeados, né, Le Pont des Arts, e aquele cadeado já não existe mais. Aqueles cadeados já foram derrubados, o que indica que a série ela foi gravada antes de 2015, porque já não tem mais cadeados hoje. Pelo menos que eu saiba, em 2015 eles já estavam tirando os cadeados e substituíram por tapumes acrílicos. Tem um vídeo aqui que se chama Memórias de Paris, onde eu mostro exatamente como estava ficando a ponte em 2015, quando eles começaram a tirar os cadeados para colocar esses tapumes acrílicos. Ponte onde a galera bota cadeado para, sei lá, o amor eterno. E, se eu não me engano, foi proibido fazer isso pela prefeitura, porque a ponte está caindo, né? Podem ver, tem mais tem aqui. Eu queria chamar a atenção para os cadeados que a galera coloca. Tinha cadeado de tudo que é tipo, inclusive olha isso aqui, tinha cadeado de carro, era muito, muito. Obviamente por isso a ponte estava caindo, né? E finalmente uma coisa que me perguntaram muito, os franceses de fato aceitam a traição? A resposta primeira é não, os franceses não aceitam traição. Não é comum você ter um relacionamento poliafetivo na França. Não é um relacionamento com 3, 4 pessoas. Isso não acontece. O que pode acontecer diferente dos Estados Unidos, diferente da gente latino, é como a gente percebe a traição. Eu lembro de ter lido há muito tempo uma reportagem que dizia que os americanos, quando passavam por situações de traição, a pessoa que traiu sentia uma obrigação moral de contar ao outro. E até mesmo de terminar a relação. Enquanto que os franceses, quando eles passavam pela traição, eles entendiam que aquilo era uma coisa que era algo ruim, que era um desafio para aquele relacionamento, mas que vocês deveriam superar e ir além. Enquanto que os latinos, quando passam pela traição, isso não é um problema, desde que a pessoa traída não saiba. E caso a pessoa traída saiba, é ela que tem a obrigação de terminar, muitas vezes mais por conta do que as outras pessoas vão dizer do que propriamente pelo relacionamento. Então, os franceses não aceitam traição. Os franceses acharem que a Emily é arrogante, indo para a empresa não falando francês. Isso é verdade, mas isso não é questão necessariamente de francês. Pensa como seria a gente numa empresa quando um americano vem trabalhar aqui e ele não fala português. Por mais que talvez a gente aceite essa ideia, é de fato uma arrogância você vir trabalhar numa empresa, no cotidiano de uma empresa, e não saber o idioma. O que eu achei curioso é que nas empresas onde eu trabalhava, quando isso acontecia, a própria empresa pagava aulas, no caso de português, para os franceses aprenderem português aqui. Que é algo que não aconteceu na série. Mas para mim isso é uma questão de bom senso, não é fácil ser francês. O que talvez possa acontecer é que os franceses vão ser mais claros e objetivos e dizer isso. Enquanto que a gente vai só pensar nisso. E é importante dizer então duas coisas. Primeiro, é diferente você ir trabalhar sem falar francês e você fazer turismo sem falar francês. A França de hoje, ela não é tão contra o aprendizado do inglês. Os franceses eles vão aprendendo inglês. Você pode chegar na França, Paris, e ter pessoas que vão conseguir se comunicar com você em inglês. Isso não vai ser um problema. O que é importante é você começar dando um bonjour, excusez-moi madame. Então, é importante você mostrar um mínimo de respeito, sim, para aprender as primeiras palavras. O bom dia, o com licença. Isso faz eles gostarem, mas eles podem prosseguir a conversa em inglês. Só que inglês não é a língua materna dos franceses, então vai ter muito francês que não fala inglês, simples assim. E a segunda questão é essa noção da objetividade. Os franceses, eles de fato são objetivos, mas é uma característica, eu diria, até europeia. Tá, não toda a Europa, mas de ser objetivo, de falar o que você está pensando. Um grande problema que acontece entre brasileiros e franceses quando trabalham juntos em empresa,
O que me é relatado é que os franceses, eles acreditam que nós brasileiros não falamos o que a gente pensa e que a gente é muito sensível muitas vezes, e a gente acredita que eles não trabalham muito, porque eles trabalham 35 horas por semana, então muitas vezes você quer resolver alguma coisa e não consegue contactar a empresa francesa porque ou é um feriado, ou eles estão de férias e não fica ninguém na empresa, principalmente no mês de agosto. E para terminar, a questão do restaurante, né? Ah, o serviço francês ele é ruim? Olha, pra gente que é carioca, não. Eu diria que ele está tal qual do Rio de Janeiro. Inclusive, se você não é do Rio de Janeiro, fica sabendo que o serviço carioca ele é conhecido por ser ruim, dos funcionários eles serem mal educados, quase como se fosse algo turístico. Pô, tá cheio de garçom aqui. Pô, você tá cheio de garçom, mano. Ô, amigo, você traz pra mim um... Ô, tá me ignorando, o que você tá fazendo? O que é? Tá doido de puxar garçom assim pelo braço? Tá achando isso aqui é o quê? Micareta? Tem gente que odeia o Rio de Janeiro porque ele não consegue ser bem atendido no Rio. Isso é verdade. Agora, o que se passa na série Emily em Paris, eu não vejo exatamente como uma falta de educação, mas um desentendimento cultural. Porque a Emily, ela pede uma carne ao ponto. Então é dado a ela uma carne ao ponto. Só que o conceito dela de carne ao ponto é uma carne bem passada, porque a gente brasileiro também tem uma tendência a torrar o bife, porque o nosso bife ele é mais fino, então logo ele tem mais contato com a panela, logo ele é mais torrado mesmo. Só que essa questão de tirar o sangue todo da carne, a princípio não seria bom, deixaria a carne mais dura. Então para a culinária francesa, o ao ponto ele tem sangue, isso é importante saber. E por isso o chefe falou, pô, prova primeiro. Não acho que seria impossível acontecer. Mas sobre o serviço em si, eu posso contar uma história interessante. Eu lembro quando eu estava no laboratório, numa sexta-feira, e a gente saiu junto, o pessoal do laboratório. E a gente foi para a Bastia, onde tem vários bares ali, e a gente encontrou um barzinho que tinha uma soirée salsa. Então a gente sentou numa mesa e cada um pediu o seu drink, você não vai ter litrão, cada um pede o seu, então mesmo a cerveja, você vai ter um pinte, um demi-pinte, né, que vai custar, na época, custava uma demi-pinte uns 8 euros, enquanto que uma pinte era 12, 13 euros, que era o mesmo preço do drink. Inclusive, quando eu ia para festas na França à noite, cansei de ficar com uma cerveja a noite inteira, que era o que dava, e para beber água, confesso, eu bebi água da torneira, lá do banheiro do bar, da boate. Porque, como vocês sabem, a princípio você pode beber água da torneira na França. Quando você não pode beber água da torneira, vem um adesivo dizendo não beba água daqui. Por exemplo, você não vai poder beber água da torneira da Torre Eiffel, porque tem um adesivo ali dizendo que não pode, que é uma água que não é potável. Então, voltando. E aí cada um pedia a sua bebida, e chegou uma hora que a gente já tinha bebido, quando a gente podia beber, cada um pediu 1, 2 drinks, e o dono do estabelecimento veio até a nossa mesa, trazendo a conta, dizendo para eles pagar e ir embora, porque a gente não estava mais consumindo. E isso é um absurdo a princípio, porque a gente tinha consumido ali. Mas como a gente parou de consumir, ele esperou um tempo e depois foi cobrar a gente para a gente ir embora. E talvez por isso o parisiense até prefira o jardim. De vez de ir para um bar e gastar dinheiro, você senta no jardim, pega o vinho, que você pode beber quente. Inclusive uma coisa que o francês não entende é porque você coloca o vinho na geladeira. Parece óbvio que a gente aqui faz 40 graus, pelo menos no Rio de Janeiro. Então a gente bota o vinho na geladeira, a temperatura ambiente é outra. O que te surpreendeu na série? O que te chamou a atenção? O pai da menina andando pelado pela casa? Você acha que o francês de fato tem essa noção de andar pelado por ali? Mas coloca aí as suas curiosidades, o que te surpreendeu na série. Se você gostou ou não gostou, o que você acha que é verdade ou o que você acha que não é verdade. No mais, deixa o like, curte, compartilha com seu amigo que estuda francês ou que gosta da cultura francesa. Toda quinta-feira eu tento colocar vídeo aqui no canal, eu tenho conseguido colocar de 15 em 15 dias, às 18 horas. Espero que vocês gostem. Merci bien, à la prochaine.